Você acha que é possível que Jesus morreu na cruz, não ressuscitou e os discípulos roubaram o corpo dele e enterraram em outro lugar? Se você pensar de maneira rápida e superficial, sim, você pode até achar isso possível, mas seria plausível ou até mesmo provável? Se você fizer uma análise mais profunda, eu diria que você também chegará à conclusão que, por causa das dificuldades em passar pelos guardas, as aparições de Jesus e o fato de que não tinham muito o que ganhar com isso, além de sofrimento, não faz sentido que alguém lute tanto para mentir tanto, para sofrer tanto e não ganhar nada em troca. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Você que é cristão e está há muito tempo na igreja, alguma vez já pensou como é que pode alguém duvidar que Deus existe? Como pode alguém duvidar da ressurreição de Jesus, mas daí na hora de explicar como que isso aconteceu e por que as outras teorias são falsas, você não soube explicar direito? Você quer saber por que a teoria do corpo roubado é falsa? Ou quem sabe você mesmo tem dúvidas e quer aprender mais? Então, vem comigo. Já comentamos aqui que a ressurreição de Jesus é a coluna central do cristianismo e nos episódios anteriores nós já vimos que os relatos históricos, tanto de cristãos como não cristãos, foram sinceros. Eles não estavam mentindo para ganhar algo em troca, porque realmente eles não ganharam nada em troca. E também não foram forjados. Depois de ver os vídeos anteriores, você pode até achar que o cético duvida por burrice, mas é óbvio que existe muito cético inteligente, cientistas, doutores e PhDs em muitas áreas pelo mundo afora, que não acreditam na ressurreição de Jesus. Você acha então que eles duvidam porque são loucos? Ou porque talvez simplesmente não querem acreditar? Ou será que ainda existem razões válidas que nós desconhecemos? Sim, existem várias razões que eles consideram ser válidas. Inclusive, nós já listamos 4 delas nos episódios anteriores. Clique aqui para você não ficar viajando na maionese. E terminamos o último episódio apresentando a teoria do roubo ou furto do corpo de Jesus. Por que essa teoria é falsa? Essa teoria é um ataque a todas as muitas evidências que já vimos até aqui e basicamente está dizendo que os autores do Novo Testamento eram todos mentirosos. É impossível. É possível? Sim. É plausível? Não. Qual a diferença? Por mais que algo possa haver acontecido e seja possível de haver acontecido, não é suportado por evidências o suficiente para que possamos crer de forma razoável, admissível, ou seja, não é plausível. O contrário, o antônimo de possível é impossível e o antônimo de plausível é ridículo, louco, inadmissível, inaceitável. Por isso, dizer que furtaram o corpo de Jesus por alguma razão inexplicável ou levaram o corpo com o objetivo de apanharem, serem torturados e martirizados não é plausível, é ridículo. As pessoas que defendem essa teoria não podem explicar por que qualquer pessoa faria isso. Por qual razão os discípulos tomariam este caminho de autodestruição? E por que todos eles continuaram a dizer que Jesus ressuscitou dos mortos? Eles poderiam preservar a vida dele simplesmente não falando que ele ressuscitou. Era só negar dar o testemunho. Era só eles fazerem como muitos crentes fazem hoje em dia. Só creem no domingo, só durante o culto, mas lá fora, quando o culto acaba, eles não dão testemunho algum. Essa chicotada doeu, hein? A propósito, nesse episódio anterior, nós explicamos por que os discípulos não mentiram para se dar mal. Então, além do grave conflito de interesse dos discípulos, os defensores dessa ideia não podem explicar outros absurdos exigidos pela teoria. Por exemplo, de que maneira os discípulos passaram pela guarda de elite romana que foi treinada para guardar o túmulo com a própria vida? Se Jesus nunca ressuscitou dos mortos, então quem apareceu a Paulo, a Tiago e as outras tantas testemunhas oculares? Os autores do Novo Testamento mentiram sobre a sua conversão também? Paulo simplesmente inventou as evidências que a gente encontra lá em 1 de Coríntios? E o que dizer sobre os autores não cristãos? Teria Joséfo mentido sobre Tiago ter sido martirizado pelo Sinédrio? Por acaso o escritor romano Flegon também mentiu quando escreveu suas crônicas, em que diz: Jesus, enquanto vivo, não foi de qualquer ajuda para si mesmo, mas quando ressuscitou depois da morte, exibiu as marcas de sua punição e mostrou de que maneira suas mãos foram perfuradas pelos pregos. Como já vimos, a noção de que os discípulos roubaram o corpo é exatamente a explicação que os judeus ofereceram para justificar o túmulo vazio. Além do fato de os discípulos não terem nenhum motivo ou habilidade para roubar o corpo, essa antiga explicação judaica não foi uma boa mentira, por 2 outras razões. Em primeiro lugar, como os guardas adormecidos poderiam ter visto que os discípulos haviam roubado o corpo? E em segundo lugar, nenhum guarda romano se deixaria punir com a pena capital por ter dormido no posto.
Talvez até seja por isso que, como diz lá em Mateus, que as autoridades judaicas tiveram que pagar os guardas e prometer que os livrariam de problemas com o governador. Em 1878 foi feita uma descoberta arqueológica incrível que confirma e corrobora a afirmação bíblica de que os judeus estavam espalhando a versão do roubo. Uma placa de mármore de 38 por 60 centímetros foi descoberta em Nazaré, onde sua inscrição declara um crime capital a violação de qualquer sepulcro. Os estudiosos acreditam que esse edito foi promulgado pelo imperador Tibério, que reinou de 14 a 37 d.C., durante a maior parte da vida de Cristo. Ou outros dizem pelo imperador Cláudio, que reinou de 41 a 54 d.C. O interessante é que ele transforma a simples ação de saquear uma sepultura de um ato passível de multa para um ato passível de pena de morte. Por que será? Porque o imperador romano se importaria em impor uma pena tão severa naquele momento numa área tão remota do seu império? Por mais que ninguém saiba com certeza as razões que levaram à promulgação desse edito, existem algumas possibilidades que remetem a Jesus. Se a inscrição é de Tibério, então é provável que ele tenha ouvido falar de Jesus com base em um dos relatórios anuais que Pilatos teria feito. Justino Mártir afirma que foi isso exatamente o que aconteceu. Pode ter sido incluída neste relatório a explicação judaica para o túmulo vazio. Os discípulos roubaram o corpo, levando Tibério a impedir qualquer ressurreição futura daquele edito. Se a inscrição é de Cláudio, então o edito pode ter sido parte das suas respostas às muitas revoltas que aconteceram em Roma no ano 49 d.C. Lucas menciona em Atos 18, versículo 2, que Cláudio expulsou os judeus de Roma. Ou seja, se você tem um monte de gente causando confusão em sua cidade, dizendo que Jesus ressuscitou e você acha que isso é uma ameaça ao seu reinado, por que você impediria a investigação dos túmulos, já que seria fácil acabar com tudo isso? Era só mostrar o corpo ou os restos de Jesus e ponto final. Ao invés disso, o imperador deu pena de morte àqueles que fizessem as investigações dos túmulos e expulsou todos os judeus de Roma. Isso é confirmado pelo historiador romano Suetônio, que nos diz que porque os judeus em Roma causavam perturbações contínuas em função da investigação da morte de Cristo, ele os expulsou da cidade. A questão principal é que a hipótese do roubo foi uma admissão clara de que o túmulo estava realmente vazio. Além do mais, por que os judeus inventariam uma explicação para o túmulo vazio se o corpo de Jesus ainda estivesse ali? Agora ainda existe mais uma teoria, uma outra teoria, e essa teoria é de que um substituto assumiu o lugar de Jesus na cruz. Essa é a explicação apresentada pelos muçulmanos hoje. Jesus não foi crucificado, mas alguém, como Judas, por exemplo, foi morto em seu lugar. Uma breve interrupção com um breve lembrete. Se você já sabe e se esqueceu, deixa o joinha, compartilha. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Nós também estamos no Facebook, no Instagram. Estamos começando lá no TikTok também. Vai ser um prazer ver você por lá. Muito obrigado. Então vamos entender melhor essa teoria de que um substituto morreu no lugar de Jesus. Vamos para a Bíblia do muçulmano, o livro sagrado deles que eles chamam de Alcorão. O Alcorão faz a seguinte afirmação sobre Jesus: eles não o mataram, não o crucificaram, mas tudo foi feito para que lhes parecesse assim, e aqueles que discordam desse aspecto estão cheios de dúvidas, sem conhecimento correto, mas apenas conjecturas para seguir, pois com certeza eles não o mataram. Não, Alá o ressuscitou para si mesmo, e Alá é exaltado em poder, sábio. Surata, capítulo 4, versículos 157 e 158. Então, de acordo com o Alcorão, parece que Jesus foi crucificado e que Alá o levou diretamente para o céu. O que você acha dessa teoria? Você conhece algum muçulmano que acredita nisso? Já conversou sobre isso com ele? Se você tiver alguma experiência com isso, deixe o seu comentário, eu quero saber do seu testemunho. Eu, por exemplo, conheço uma irmã lá da igreja que se converteu ao islamismo em uma época da sua vida. Depois ela acabou voltando, mas foi uma experiência que eu ainda vou compartilhar em detalhes com vocês aqui, onde eu aprendi muito sobre o islamismo. Então seria possível que os discípulos, a família, os guardas romanos não viram que era outra pessoa no lugar de Jesus? Bom, eu diria que sim, mas só se fosse um milagre de Deus. Seria possível, porque Deus é capaz de fazer isso. Ele pode haver cegado a todos, confundindo todo mundo. Seria possível, mas seria plausível. Quais evidências existem como suporte a essa teoria? Vamos responder a essas dúvidas e a outras perguntas também no próximo episódio. Até lá e que Deus te abençoe.